Agora vamos ver a área da região retangular. Nós aí temos um retângulo de base A e altura B. Ou, se você preferir, largura e comprimentos A e B, respectivamente. Mais um retângulo de base B e altura A. E para calcular a área de uma região retangular, nós multiplicamos as suas dimensões, ou seja, largura e comprimento. Vamos a um exemplo. Qual é a área de uma região retangular cujas medidas são 24 metros e 12,5 metros? Um terreno retangular tem 8,4 metros por 15 metros e está sendo gramado. Sabendo que 1 kg de semente de grama é suficiente para gramar 3 metros quadrados do terreno, quantos quilos de semente de grama são necessários para gramar o terreno todo? Área da região quadrada. O quadrado também ela é uma região, é um retângulo, só que com a seguinte propriedade: os seus lados são iguais. Chamando o lado desse quadrado de L, então basta multiplicar as suas dimensões, lado vezes lado. Sabemos que lado vezes lado é lado ao quadrado, portanto a área de um quadrado é dada pela fórmula L ao quadrado, lado ao quadrado. Então temos aí um exemplo. Um terreno tem forma quadrada de lado 30 metros. Qual é a área desse terreno? Outro exemplo. Para ladrilhar totalmente uma parede de 27 metros quadrados de área, foram usadas peças quadradas de 15 centímetros de lado. Quantas peças foram usadas? A área do paralelogramo. Paralelogramo é essa figura aí que tem os lados, é um quadrilátero, com os lados opostos são paralelos. Essa parte aí nós chamamos de base A e altura B. Então, observe que se eu pegar esse paralelogramo e recortar o seu canto lá, que forma um triângulo retângulo, e colá-lo no outro lado, eu formo um retângulo de base A e altura B, cuja área basta multiplicar as suas dimensões. Então, para calcular a área do paralelogramo também, eu calculo igual, calculamos a área de um retângulo, ou seja, largura vezes comprimento, tem A vezes B. Exemplo. Qual é a área do paralelogramo de 15 centímetros de comprimento e 4 centímetros de altura? Agora a área da região triangular. Nós temos aí um triângulo de base A e altura B. Eu quero calcular a área dessa região. Para isso eu vou criar um outro triângulo, cuja área é igual à área desse triângulo, e vou sobrepô-lo sobre esse triângulo, formando aí também um paralelogramo, cuja área já sabemos calcular. Para a área do paralelogramo é A vezes B, só que no caso aí eu estou interessado apenas na metade. Então vai ser A vezes B dividido por 2. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, dessa forma. Exemplo. Calcular a área da figura abaixo. Nós temos aí um triângulo de base 25 e altura 4 centímetros. Diz o seguinte: qual é a área de do trapézio retângulo cujas medidas estão em metros, indicadas na figura abaixo? Observação: para determinar a altura do trapézio, utilize o teorema de Pitágoras. Vamos aplicar agora um pouquinho daquilo que a gente viu? Então a gente acabou de determinar que a área do círculo era igual a πr ao quadrado. E eu quero calcular a área da região que está pintada. Bom, primeiro eu quero que você repare o seguinte: essa região que está pintada, ela é formada por 3 semicírculos. O que são os semicírculos? São metade do círculo. Então, por exemplo, aqui eu tenho a metade do círculo maior
Vendo? Se fosse ele inteiro, ele teria que vir até aqui, certo? Depois, eu tenho um semicírculo médio. E, em último lugar, eu tenho um semicírculo pequeno. Ele pergunta, quantos ladrilhos quadrados de 20 centímetros são necessários para ladrilhar uma sala quadrada de lado medindo 5 metros? Tá? Então ele colocou a sétima questão é o seguinte, calcule a medida do lado de um quadrado equivalente a um paralelogramo de base 8, né? Base 8 centímetros e altura 2 centímetros. Calcular a área do terreno cuja planta é da seguinte figura. Tá? Ele representou, fez o desenho da planta de um terreno, né? E se a gente observar, então na questão ele falando da lente de uma lupa, tá? Que tem um diâmetro de 10 centímetros. Um diâmetro de 10 centímetros. Então, lembrando, a lente de uma lupa, a área da sala representada na figura é. Ele deu uma sala aí no formato aí mais ou menos de 1 metro.